Hoje a nossa live, né, nós vamos discutir um pouquinho sobre o filme A Filha Perdida. De início, é um filme que tem as suas controvérsias. Em que sentido? Ou você assiste esse filme e gosta muito, ou você assiste esse filme e vai ter inúmeras críticas em relação à trama, né, e à própria história, né? Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o filme, óbvio, com spoilers, né? Nós vamos conversando aqui as questões em torno desse filme. O filme conta a história de Leda, né? Uma mulher já de meia idade, que vai passar as férias na Itália, e ela acaba entrando em contato com uma família que vamos usar um termo que é uma família bem estranha, assim, né? Ela é uma mulher que gosta muito de ficar na sua, né? O filme aborda muito bem essa questão da individualidade da personagem, né? Ela tem momentos ali onde nitidamente ela quer ficar sozinha, não quer interagir muito com as pessoas, e ela se depara com uma família, né? Principalmente uma mãe com uma garotinha. O filme se desenrola a partir desse momento, né, que ela encontra essa mãe, uma jovem, né, interpretada pela Dakota Johnson, né, que fez o papel do 50 Tons de Cinza, que é uma mãe jovem e tem um olhar assim meio perdido, é um olhar que muitas das vezes é extremamente angustiante, e a Leda se identifica com essa mulher. Eu vou usar o termo aqui, identificar. Ela se identifica com essa mulher. No momento que ela se identifica com essa mulher, ela começa a pensar, ou melhor, ela meio que começa a relembrar do passado dela. Que passado é esse? Durante 2 anos, 2 ou 3 anos, no livro são 3 anos e no filme fala 2, mais ou menos, ela abandonou as filhas dela. Eu vou usar essa palavra com vocês, abandonar, porque é forte e é por isso que o filme causa tanto incômodo na maioria dos espectadores, porque é uma mãe, uma mulher, que abandonou as suas filhas durante um período X para viver uma história, né, um romance, uma aventura, enfim. Cada pessoa, quando lê o livro ou assiste o filme, tem uma visão do tipo, olha, ela largou as filhas então para viver um romance com um professor de universidade, ou ela largou os filhos então para fazer o que ela realmente queria, ou a maternidade aqui se tornou muito pesada e ela, portanto, abandonou. Então, é um filme que causa uma discussão absurda entre as pessoas, porque possuímos um movimento aqui de demonizar muitas das vezes essa personagem, né? Em contrapartida, se fosse um homem, né? Se assistíssemos um filme chamado O Filho Perdido, onde um homem de meia idade encontrasse um outro homem e ele admitisse que abandonou os seus filhos e a sua família para viver um romance com uma jovem, dificilmente as pessoas teriam esse movimento aqui de demonizar esse cara, né? As pessoas que, quando assistem esse filme, né, da Filha Perdida, sentem um incômodo absurdo, porque como pode uma mãe ser capaz de abandonar as suas filhas para fazer, no caso, algo da ordem do seu desejo, né? Então, a nossa live de hoje nós vamos discutir um pouco essa questão, né, do desejo dessa personagem, da Leda. Um pouquinho também discutir um pouco a respeito dessa palavra abandonar. É algo que eu usei quando eu assisti o filme, quando eu li o livro. Muitas pessoas que eu já conversei sobre esse filme também usaram essa palavra, abandonar, né? Vamos comentar um pouquinho sobre esse abandonar aqui. O casamento e a maternidade com a Leda, né, no filme, se mostra extremamente assim, é um fardo para essa mulher. Isso eu gostaria de usar também essa palavra com vocês, fardo. A personagem aqui, nos momentos assim, que tá tipo um flashback, né? Ela tá extremamente angustiada, estressada, cansada, saturada desse lugar aqui de mãe e esposa. É também algo que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa live. Tipo, esse lugar onde a mulher é colocada de mãe e esposa e também, né, de mulher, né? Mulher, mãe e esposa. Que a sociedade sempre espera o quê? Uma perfeição, né? Então, muitas das vezes, escutamos frases como, olha, fulano de tal é uma ótima esposa, mas não é tão boa mãe. Ou fulano de tal é uma ótima mãe, mas não é tão boa esposa, né? Essa exigência da sociedade, principalmente dos homens, né? De encontrar uma parceira que seja uma esposa perfeita, uma dona de casa perfeita, uma mãe perfeita. Também vamos discutir um pouco essas questões em torno
da maternidade, né, da maternagem, dos lugares que a mulher acaba sendo colocada, né, de mãe, esposa, do lar. Inclusive a Leda é uma mulher que no filme é extremamente estudiosa, né? Ela é acadêmica, o nível dela é um nível acadêmico e tem toda essa questão em torno do saber, né? Ela é uma mulher que no filme está em casa, né? Como se fosse, entre aspas, bela, recatada, do lar, a esposa. No entanto, essa posição aqui traz uma certa angústia à personagem, né? Antes de abrir aqui a discussão para uma das mulheres aqui, né, mães, comentarem um pouco nesse início da live, eu vou ler aqui o chat rapidinho. Porque a sociedade machista olha a mulher como responsável pela maternidade de todas as formas. Exatamente. Uma mulher jamais poderá abandonar um filho. Os homens, 60% deles abandonam as mulheres grávidas. O Brasil tem 87% de mães solos. Também tem essa questão porque, além dessa maternidade compulsória, há esse momento, como é que eu posso dizer? Há um movimento ainda das pessoas pensarem que o filho é da mãe. Então, assim, comumente a gente escuta, né? Olha, eu tenho um marido e meu marido ajuda em casa. Ou, por exemplo, o meu marido ajuda com os meus filhos. O meu marido deu banho nos meus filhos. Nossa, esse cara é incrível. O meu marido, o pai do meu filho, por exemplo, deu comida para ele, colocou ele para dormir. Atitudes que são mínimas, quando um homem faz, ele é visto como um super pai. Quando uma mãe faz, entre aspas, para a sociedade, não é mais do que a obrigação. Então também tem essa questão aí, né? Vou abrir um pouquinho agora para ou a Neuza, ou a Fabi, a Adriane, a Renata comentar um pouco sobre a impressão que vocês tiveram assim do filme ou do livro, se vocês leram, em relação à maternidade e todas essas questões aqui que eu tô abrindo a live, né, comentando com vocês. Pode comentar, Renata. Não tá saindo som algum, assim. Vocês estão me ouvindo? Agora estou ouvindo. Antes não estava saindo som algum, Ih, não. será Ppode falar. tem minha árvore de Natal aqui, não é fake, mas qualquer coisa depois eu Agora eu tô ouvindo. depois eu tento tirar o vídeo e ver se o áudio continua. Mas para me apresentar é até bom mostrar a cara. Então vamos lá, eu sou Renata Metz, eu tenho 38 anos, né? A psicanálise aí já é minha segunda faculdade. E eu faço questão de me apresentar um pouquinho porque o Dani já me conhece mais. Eu falo para ele que eu tenho a maternidade raiz na veia, né? Porque eu tenho 2 filhos, mas eu tive 4 gestações, né? Então, aos 23 anos, eu perdi uma gravidez, que foi minha primeira. Eu tive um aborto retido, com 10 semanas, e depois, com 24 anos, eu tive uma gravidez tubária, que foi minha segunda gravidez, e perdi a trompa do lado esquerdo, né? E dali, aquele dia, parece que meu mundo caiu, assim, né? E é um momento que você para e pensa, né? E fala, nossa, eu acho que muda tudo, né? Você fala, meu destino não é ser mãe, eu queria tanto ser, enfim. Resumindo a ópera, eu divorciei, né? Fiquei há muitos anos aí solteira, casei de novo e tive os meus 2 tão queridos filhos, né? Matheus foi na terceira tentativa e o Lucas foi na primeira. E hoje o Matheus tem 7 anos e meio e meu caçula tá a menos de um mês para fazer 6. Eles têm 1 ano e 7 de diferença. E há 2 anos eu já comentei com o Dani, né, que eu sou divorciada. E é até meio talvez antiético, depois o Dani qualquer coisa me corrige aí, fala o termo ser pai e mãe, né? Mas eu falo que eu não abro mão de dizer porque a guarda dos filhos, dos meninos, é minha, né? A guarda é unilateral minha. Então você acaba exercendo papel pai e mãe, né? Não tem como não exercer. E eu vi aqui uma coisa engraçada no chat, que alguma pessoa comentou uma coisa que eu e o Dani discutimos já, não sei se foi no WhatsApp ou se foi na outra live, né?
que eu também tive essa impressão, acho que foi no cast aqui das Coroas, que falou assim, Dani, uma mulher jamais pode abandonar um filho. E eu falei a mesma coisa pro Dani, você lembra disso, Dani? Lembro. Você também usou o termo abandonar, né? Que eu até brinquei com você sobre o... Aí você falou, você leu o livro? Aí no dia seguinte eu falei pro Dani, Dani, é que eu sou de São Paulo. E o Dani é do Rio, né? E aí eu falei, Dani, se você morasse em São Paulo, eu ia pedir o livro, porque eu procurei e não achei. Eu devo ter emprestado para alguém e não peguei de volta. Então, que ele falou assim, eu vou te dar uma tarefa. Eu sei que você já viu o filme, assiste de novo, mas leia o livro. E eu não li o livro, mas eu assisti o filme pela terceira vez ontem e já mudou um pouco o meu parecer sobre isso, né? Mas eu acho que é um tema legal da gente entrar, porque a Leda tem alguns problemas psicológicos, existe um motivo claro do qual eu vejo, do qual ela abandonou as filhas dela, né? É uma coisa que eu, quando assisti a primeira vez o filme, eu falei, nossa, como ela fez isso? Que bruxa, né? Como abandonou, porque ela morria de medo de ser abandonada pela mãe dela, né? E não foi. Mas aí ela acabou repetindo, né? Eu acho que veio como um traço, né, do recalque do inconsciente dela, esse medo. Só que aí ela não soube, a gente vê pelo filme, né, inteiro. Não sei se no livro tem outra coisa, aí o Dani me corrige. Ela não faz um acompanhamento psicológico, a Leda, com ninguém em nenhum momento do filme, e nem se conta se foi feito ou não, não mostra. Então, né, a gente para e pensa como ela fez isso, mas então eu acredito que veio em forma de recalque, é como repetição, né? E ela acabou largando as filhas dela, mas se eu não me engano, foi por um período de 3 anos, e depois ela retornou. Foi isso, né, Dani? Sim, Ou no sim. livro é outra coisa? Sim, sim, isso mesmo. Mas assim, o que eu acredito que a maioria das pessoas, quando assiste o filme, tem esse movimento de colocar essa palavra, né? Nossa, abandonou e tal. Eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: eu vou colocar a questão para vocês, né? E vocês comentam, vocês mulheres que são mães e tal. O Freud, quando ele coloca, né, no complexo de Édipo, eu só vou pedir para desligar o microfone porque tá dando interferência aqui rapidinho. Isso, show. O Freud, quando ele trabalha o complexo de Édipo na menina, ele dá 3 saídas. Uma dessas saídas é a maternidade. Na minha opinião, é aqui que mora o problema no filme e o problema em Freud também. Por quê? O Freud coloca a maternidade como uma saída do complexo de Édipo da menina, entre aspas, normal. O que ele está querendo dizer com esse normal? Aí a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás no conceito de falo. Eu não vou dar uma aula sobre o falo, mas eu vou explicar mais ou menos o que eu estou querendo dizer com esse problema aqui da saída da maternidade. O Freud, quando trabalha nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, ele trabalha uma teoria sexual infantil. Que teoria é essa? Na cabeça de um garotinho e de uma garotinha, todos os seres humanos possuem um falo. O que isso significa nesse momento? Todo mundo, na cabeça, na fantasia desse garotinho, possui um pênis. Inclusive a mãe. Então há uma fantasia em torno desse falo aqui materno, né, desse pênis aqui que é atribuído à mulher. Quando esse garotinho se depara com o fato de que a mãe não tem pênis, quando ele se depara com o fato aqui da diferença sexual anatômica, na fantasia desse garotinho, do ponto de vista do inconsciente, ele não está vendo uma vagina. Ele está vendo a ausência de um pênis. O Freud trabalha numa lógica binária. O que isso significa? De presença e ausência. Tem pênis e não tem pênis. Esse garotinho que percebe que no seu corpo, né, que ele tem um pênis, ele acredita que ele tem. Então, pênis aqui, nesse momento, é igual ao falo. Do tipo, ó, eu, homem, garotinho, tenho o falo. A garotinha, quando olha para o seu próprio corpo, vê que ela não tem o falo, que ela não tem esse pênis, que ela é desprovida desse pênis aqui. O que isso significa? O Freud está trabalhando aqui numa lógica, quando ele comenta, né, sobre a inveja do pênis, não é uma inveja no sentido anatômico, não é uma inveja no sentido que a garotinha gostaria de ter esse pênis que o garotinho tem. É uma inveja no sentido de eu gostaria que você não tivesse também. Vou dar um exemplo. Digamos que você pega uma lâmpada
esfregue, saia um gênio e ele diga o seguinte: olha, eu vou realizar um desejo seu. A diferença é que tudo aquilo que você me desejar, eu vou dar em dobro pro seu vizinho. Se você desejar R$ 1 milhão, eu vou dar 2 milhões pro seu vizinho. Se você deseja uma Ferrari, eu vou dar 2 Ferraris pro seu vizinho. Imagine que você chega para esse gênio e diga o seguinte: eu quero ser caolho. Isso é a inveja. Inveja não é desejar o que o outro tem. A inveja aqui é querer que o outro não tenha. Então, qual que é o problema que o Freud coloca? Esse falo aqui, falo nesse momento igual ao pênis, a mulher encontra no filho. O filho aqui como um substituto desse falo que não foi lhe entregue, né? A menina aqui desprovida desse pênis. Nesse caso, aqui o Freud trabalha o seguinte, que a mulher, no caso, a menina, procura ter um filho do pai, um filho para esse homem aqui, né? Ela vai ter esse falo através do filho. No entanto, aqui mora o problema. Nem toda mulher quer ter filho. Nem toda mulher, por exemplo, deseja casar. Nem toda mulher deseja casar e ter filho. Ou, por exemplo, há mulheres que são homossexuais e não desejam casar e nem desejam ter filhos. Há mulheres homossexuais que desejam casar e desejam ter filhos. O Freud coloca um problema aqui do falo, em que sentido? Que essa mulher vai buscar o falo ou no filho ou em outras coisas, como, por exemplo, um título acadêmico, né? A Leda, aqui no filme, é uma acadêmica, né? O falo aqui também pode ser representado como um saber, né? No sentido acadêmico mesmo. Então, o Freud coloca um problema, olha, então a saída aqui, entre aspas, normal é a maternidade. Temos que lembrar que o Freud era um homem na sua época, né, do seu tempo, e ele joga um problema porque nem toda mulher deseja ser mãe. Então aqui mora um problema nesse filme, problema entre aspas, porque na minha visão, pode ser que eu esteja errado, por isso que eu gostaria de ouvir vocês, mulheres e mães, a Leda poderia até ama as filhas, mas eu acho que no fundo ela não desejava ser mãe. Então aqui a gente já pode abrir uma discussão em torno desse desejo de ser mãe. Há mulheres que possuem sim um desejo de ser mãe, há mulheres que possuem sim um desejo de casar e encontram no filho o ponto máximo de suas vidas, né? O meu filho é o meu tudo, meu filho é minha vida, mamãe não vive sem você, eu não sei o que seria da minha vida sem você. A vida dessa mulher aqui se resume exclusivamente ao filho. Nesse momento aqui, uma mãe, quando se torna mãe, muitas das vezes se esquece que dentro da mãe há ainda uma mulher que deseja. Isso que eu pontuo aqui nesse filme, eu até comentei com a Renata, a minha visão desse filme fala muito mais sobre um desejo de uma mulher do que uma mãe que abandonou as filhas, né? Então eu gostaria de ouvir de vocês, mulheres e mães, essa questão do desejo, né? Esse desejo de ser mãe, essa maternidade compulsória, porque assim, ao meu ver, ela amava as filhas dela, sim, mas ela detestava esse papel de mãe, assim. O papel, assim, esse papel, essa função materna no filme e no livro me pareceu que era extremamente angustiante para essa personagem, esse lugar aqui de mãe. É como se ela amasse as filhas dela, mas odiasse ser mãe. Então eu gostaria de ouvir de vocês assim um pouco sobre isso. A Adriane, a Fabi, a Neuza, a Renata, podem comentar se vocês têm filhos ou sobrinhos, enfim. Vocês, mulheres, acho que seria interessante ouvir vocês sobre isso. Estão me ouvindo? Sim, Ah, legal. Então não era só o precisar liberar o vídeo aqui. É seguinte, como eu me apresentei, né? Eu tenho dois filhos, né? E contei um breve histórico, né? Das duas gestações anteriores que eu perdi. Então, eu me encaixo bem aí no que o Dani falou, né? Sobre o desejo de ser mãe, né? Então, eu tinha esse desejo, sempre tive esse desejo muito forte dentro de mim. E só que a gente aprende, eu falo assim, né? Eu brinco. Quando nasceu o Matheus, que é o meu mais velho, eu era uma mãe. Quando nasceu o Lucas, eu já era outra mãe, que é aquele ditado popular que a gente chama, né? Mãe de segunda viagem. Eu já não tinha mais tantos medos, eu já não tinha mais tantas neuras, eu já deixava meter a mão na terra, comer terra, porque o pediatra já tinha me falado que era vitamina S, né? Vitamina sujeira.
Mas pro primeiro filho ainda, né, não deixava, passava álcool, lavava a mão e tal. E aí eu comecei já a ver que a maternidade já no segundo filho já estava de uma forma mais leve. Então, assim, eu não posso falar que eu não consigo entender uma pessoa que quer ser mãe, que é o caso da Leda do filme, mas que não gosta de viver a maternidade. É uma coisa meio contraditória, né? Eu acho que, assim, como mãe, eu vejo, não combina eu falar assim, pô, eu tenho desejo de ser mãe, quero ser mãe. E aí, de repente, eu falo, é diferente eu reclamar e falar assim, ah, todos os dias são flores? Não. Ainda mais quando você tem dois, ou eu conheço pessoas, pacientes que têm três, ou têm gêmeos, porque não são flores. Quando o meu caçula chegou em casa, o meu mais velho ainda usava fralda, né? Então é trocar a fralda de dois, amamentar um, dar leite pro outro, enfim. Então, assim, é cansativo, mas a gente vê no filme bem isso que o Dani falou. Ela tinha o desejo de ser mãe. Eu acredito que muito pela vida, né, do passado que ela tinha com a mãe dela, né, mas ela viu que ela não queria vivenciar aquele dia a dia, ela não tinha paciência, ela não tinha saco, ela não tinha amor. A filha diversas vezes pede para beijar o machucado dela, ela não beija, ela não dá um carinho, ela não dá um abraço na filha, né? Tanto que a gente vê que em cenas que mostra que depois que ela né, sai, fica um tempo fora de casa e volta, leva uns vestidos para as meninas, a caçula se esconde dela, né? Então, assim, é difícil, até eu como psicanalista, entender, talvez o Dani até como homem, outras mães aqui no grupo, para a gente discutir na live, entender a questão de, eu acho que é coisa que não combina, falar assim, eu quero ser mãe, mas eu não quero vivenciar aquilo. Porque eu querer não vivenciar é uma coisa já muito forte, muito profunda e pesada. É diferente do falar, dá trabalho, é cansativo, são noites sem dormir. Eu voltei a dormir depois de um ano. Aí engravidei, no começo da gravidez dormia bem, e dos 6 meses para frente já dormia mal. E aí depois mais um ano quase sem dormir. Então, assim, é cansativo, mas não querer vivenciar é uma coisa que não combina com a maternidade, né? Alguém quer comentar alguma coisa? A Fabi, Quero, pode, eu quero. pode falar, Fabi. Eu creio que é bem complicado a gente analisar esse fato, porque nos dias de hoje a mulher tem a escolha de não ser mãe, de não querer ser mãe. Agora, você ter o seu filho e jogar para o mundo como se fosse responsabilidade dele, eu acho que o erro está aí. E não na escolha, porque eu conheço várias amigas que não querem ter filhos. E eu acho o máximo, elas querem investir na carreira, nos sonhos, e tudo bem. A gente, mulher, julga muito a outra. A gente olha para a outra com um olhar de julgamento o tempo todo. Eu, quando tive minha primeira filha, eu não conseguia amamentar, eu não tinha leite. E ela não sugava, eu tive depressão, pós-parto, foi bem complicado. E na segunda filha eu também não conseguia amamentar. E as pessoas, há alguns anos atrás, não falavam sobre isso, as mulheres não falavam. Eu não falei sobre isso porque era vergonhoso. Elas diziam para mim, minhas amigas diziam, eu estou realizada amamentando, como é bom amamentar. E para mim nunca foi péssimo, eu não tinha sentimento nenhum naquele momento. Eu amo e amava minhas filhas enquanto bebê e hoje, como adolescentes, como adultas, mas eu não tinha sentimento nenhum e eu não podia falar. E foi libertador, depois de alguns anos, eu começar a falar sobre isso. Eu encontrar mulheres e falar, tudo bem, você teve bebê, você está amamentando? Eu estou tentando. Eu falei, eu odiei amamentar. Eu não tive leite, eu tive depressão, eu chorava, eu não tinha sentimento nenhum com o momento, era péssimo. E eu encontro mães que olham para mim e falam, jura que você sente isso? Eu estava tão culpada porque eu tenho que dar de mamar ao meu filho.
Então as pessoas romantizam muito a maternidade. A maternidade não é fácil. Mas hoje, nos dias de hoje, ela é uma escolha, entendeu? É mais ou menos por aí que eu vejo isso. Eu acho muito interessante Eu isso tenho um comentário aí, desculpa, Dani, para falar. É Fabi, né, Fabi? É Fabi? Isso, Fabi, pode falar. Isso. Eu tô um pouco sem Sente-se voz. abraçada. Fabi, sente-se abraçada, porque mesmo eu acho que você sendo mais velha que eu tenho 38, eu não sei você, nos dias de hoje 50. já tem, né? Tenho 50 então, anos. nos dias de hoje já tem questão de laser, etc. Mas Isso. o meu caçula, o meu mais velho, eu amamentei até 6 meses. Aí, quando entrou papinha, né? Frutinhas, tal, aí eu fui tirando, né? Mas mesmo assim, ele, não sei se por ser homem, essa lenda mamava muito. Então eu completava, ele saía do meu peito e às vezes eu completava com a mamadeira, né? Com a chuquinha para completar o leite, né? E aí eu tive um pediatra na época, me desculpa não vou faltar ética, vamos dar até a palavra que eu ia usar, que falou que eu não deveria fazer isso, porque se eu fizesse ele ia perder a pega do peito. E aí eu também, numa depressão pós-parto, acabei indo ouvir, né, a opinião de outro pediatra, que falou para mim: Renata, você prefere um filho desnutrido no peito ou um filho nutrido na mamadeira? Pois é. Então você já vê, é uma mente mais aberta. E ele falou: pode ficar tranquila, que ele não vai largar teu peito. Até porque você tem que acostumar e o cérebro dele vai entender que ele primeiro vai mamar o peito e ele você só vai entrar com a mamadeira quando você vê que ele mamou menos de meia hora, né, que o peito não esvaziou muito, tal, aí você vai entrar com a mamadeira. Então ele vai entender, a mamadeira é mais fácil, tudo, mas ele vai entender que ele só vai ganhar depois que ele sair do peito. Então você nunca dê antes a mamadeira do que o peito. Então você dê primeiro o peito, sentiu, viu que não está espaçando 4 horas, 5 horas, aí você completa com a mamadeira na sequência do peito, né? Então, assim, eu queria compartilhar contigo essa frase que eu ouvi, né? Você prefere um filho, né? Desnutrido no peito, né? Ou, né? Nutrido na mamadeira. E também tem outra que eu não lembro muito bem a frase, mas eu lembro o significado, né? Porque quando a mulher, às vezes, ela pode estar com bastante leite, né? Mas, às vezes, a mulher tem dor, tem incômodo, não está sabendo fazer direito, às vezes não tem uma orientação. Então, é outra coisa, você prefere dar uma mamadeira e olhar para o teu filho com amor enquanto ele amamenta, que vai ter a troca do olho no olho, a mão na mão, o momento do arroto no colo, vai ter todo esse contato, entendeu? Exato, e aí você pode tirar o sutiã e deixar ele sentir o cheiro do teu peito e pôr ele para arrotar ali, entendeu? Do que você se forçar psicologicamente por, né, algumas, vamos dizer, colocações, né, da sociedade, do que a mulher deve em obrigação fazer, e aí às vezes você tá ali e ao invés de você estar curtindo aquele momento, você não vê a hora de acabar, né? Pois porque você tá com dor, você tá de mau humor, né? Você tá com isso, com aquilo, exatamente. A gente não sai da maternidade com um livrinho dizendo: oh, vai ser assim com teu filho, vai ser desse jeito, tudo vai ser normal, tudo vai ser bem. Exato. E assim, cada o Dani filho levantou a mão aqui, eu vou deixar você terminar e vou deixar o Dani falar. Mas completa aí sua frase, ô Fabi. Não, pode falar, Dani. Eu tô só falando que nem um filho é igual ao outro. Eu achei interessante isso que você falou sobre essa expressão, né? Pegar o bico do peito, né? Que não conseguiu dar leite. Eu vejo que na nossa sociedade há uma visão aqui que é dupla. Primeiro, a mulher aqui que não amamenta, muitas das vezes com o próprio peito, por opção, muitas das vezes ela é demonizada. Eu já vi isso até na minha própria família, né? Uma moça daqui da família que ela teve um filho e logo nos primeiros dias de nascimento ela já comprou leite de
de latinha para dar na mamadeira. Tipo, ela não gosta de amamentar. A ideia de amamentar, de ficar madrugadas e madrugadas acordada, de ficar com o seio dolorido, de ficar com o seio vazando, ela não gosta. Ela tem mais de 2 filhos e ela não gosta de amamentar. E eu vejo que muitas pessoas, né, demonizam demais as mães que, no caso, decidem não amamentar no sentido aqui do seio mesmo. E outro ponto que eu acho importante de pontuar com vocês é que a relação mãe e bebê, ela se manifesta não apenas no ato da criança de sugar o peito, mas é de olhar para a mãe, de ouvir a voz da mãe, de sentir o batimento cardíaco da mãe, de ser abraçado pela mãe, tocado pela mãe. A nossa própria sexualidade, o Freud trabalha isso, né, nos 3 ensaios. Ela é formada a partir dos toques e cuidados da mãe. Então, há mães que amamentam com peito e são péssimas mães, foram péssimas mães. Há mães que amamentaram com mamadeira e foram excelentes mães. Então, eu achei interessante isso que você comentou sobre essa opção, né, a decisão da mulher, né, olha, eu não quero amamentar, eu prefiro dar o leite, né, de latinha. Mas eu vejo que muita gente demoniza essas mulheres que decidem não amamentar porque não gostam. Em contrapartida, eu vejo também muita romantização em torno de amamentar, o ato de amamentar, não sei o quê. Aí você vê uma mulher que às vezes passa a madrugada inteira com o peito ali e tal, amamentando o filho, que não dorme, o peito vazando, etc, etc. Eu achei muito maneiro isso que você comentou sobre essa opção. Olha, eu não quero amamentar. E eu também vejo que a sociedade demoniza muito a mulher quando decide, assim, não amamentar pelo seio, né? Mas através da mamadeira. Ó, o que você falou, Dani, essa troca de carinho, certo? Qual era o carinho que eu estava passando para minha filha se ela ficava 1 hora no meu peito, chorava sem parar porque não tinha leite? Eu me sentia péssima como mãe, como mulher, como provedora, como tudo. E eu não entendia aquilo. E aquela minha sensação era horrível. Eu queria que aquilo acabasse. Eu queria parar de dar, eu queria que ela fosse dormir, eu queria dar o leitinho para ela. Então, eu não estava tendo aquele sucesso como mãe, dando o carinho que eu queria, porque eu estava sendo obrigada a fazer o que todo mundo dizia que eu tinha que fazer. Aqui na que ele é referência em maternidade e a mãe não sai do hospital enquanto ela não aprender a dar o peito. E ela é torturada, são 5, 6, 7. Não estou dizendo que eu sou contra, não, tudo bem. Mas aquela mãe está lá e teve o bebê e ela teve a opção de eu não quero amamentar, ela não pode. Ela não é um hospital de plano de saúde, é um hospital para pessoas assim, sem condições financeiras. E eu tive uma amiga que ficou 12 dias e eram 5 enfermeiras em cima dizendo: puxa o pico do peito, faz isso, faz aquilo. E a criança chorava com fome, chorava. E elas davam um pouquinho lá daquela, eu esqueci o nomezinho que se dá agora para uma substânciazinha, né, que dá para o bebê recém-nascido. E aí davam para a bebê não morrer mesmo de fome, mas forçavam ela tem que sair daqui no peito. Foram 12 dias para a criança dela pegar o peito. Eu não sei o que eu teria feito se fosse comigo, entendeu? A situação dessa. E isso é romantismo. Isso é porque tá dando apoio para aquela mãe. Eu não concordo. É a minha opinião. Pode comentar, Neuza. E a Adriane também, se vocês quiserem abrir o microfone ou escrever no chat algum comentário, vocês podem falar também. Mas se tiver com vergonha, com receio, não tem problema também não. Mas estou colocando para vocês caso, né? Então, caso vocês queiram comentar alguma coisa em relação ao que nós estamos discutindo, né? Achei muito interessante também o que vocês duas, né, tanto a Renata quanto a Fabi, trouxeram em relação a essa frase: olha, eu só fui dormir depois de 1 ano, né? Eu já ouvi relatos também de mulheres que passaram tanto tempo só olhando o filho, precisando cuidar do filho, porque não tem uma rede de apoio, porque o pai, por exemplo, não era presente, que depois de muito tempo que se perceberam, ou melhor, lembraram que ainda são mulheres. Do tipo,
questão da vaidade, de se sentir bonita, aos próprios olhos e aos olhos dos outros também, né, dos homens ou de outras pessoas, enfim. Eu acho essa frase assim, né, olha, depois de um ano que eu consegui dormir, né, tipo, eu também percebo que às vezes, tanto nesse filme, né, a discussão que nós estamos tratando, muitas mulheres acabam esquecendo o desejo que possuem em relação à maternidade. Porque, assim, tudo na vida da mulher, nesse momento, em algumas maternidades, né, maternagens, digamos assim, isso aqui o Freud, né, já trabalhou isso lá atrás, o filho torna-se o centro da vida dessa mulher. Então, assim, tudo gira em torno do filho. Essa mulher acaba esquecendo de si mesma. Então, por isso que o filme, eu acho que nos provoca nesse sentido, porque a Leda, ela aqui, ela não, ao meu ver, né, cada um tem a sua visão. Ela não estava abrindo mão, ela não abriu mão ali da maternidade. Ela abriu durante um tempo, 2, 3 anos. Ali, naquele momento, foi um período que ela escolheu algo por si mesma e não por uma obrigação por conta da maternidade que foi lhe imposta. Porque a pergunta que eu lanço para vocês é: vocês, como mães, a mãe na nossa sociedade, ela pode, por exemplo, desejar certas coisas sem que a sociedade brigue com elas, ou discuta, ou tenha preconceito? Então, por exemplo, digamos que a Fabi tem um filho pequeno e eu encontro ela num pagode ou num bar. A primeira pergunta que as pessoas vão fazer a ela é: e a sua filha? Tá com quem? Percebe como que a mãe aqui, quando ela ocupa determinados espaços de lazer, de brincadeira, sempre tem alguém que pergunta: cadê o seu filho? Também eu acho isso interessante, que algumas mulheres, no momento que se tornam mães, se esquecem que são mulheres, mulheres essas que possuem um desejo. E a própria sociedade acaba meio que: olha, você é mãe, hein? Olha, você é mãe, você vai sair com essa saia curta, você vai colocar as unhas desse jeito, olha, você é mãe, o que você está fazendo aqui? Cadê sua filha? Cadê seu filho? Eu também já parei para refletir a respeito disso. Pode comentar, Daniel, Renato. Pode falar. eu acho bem interessante essa sua fala, principalmente porque eu admiro muito essa geração nova. Eu tenho uma filha de coração que ela tem 26 anos e ela tem uma bebê de 2. E eu conversei muito com ela durante a gravidez para que ela não se perdesse dela mesma, porque eu passei por isso, eu me perdi. E eu falava muito para ela da minha experiência, delicadamente, e falava para ela o cuidado que ela tinha que ter com ela, cuidado que ela tinha que ter com a aparência dela, como ela gostaria de continuar se vendo, que ela é muito bonita. E hoje, a minha filha, ela tem aquele dia que ela sai com as amigas, e o marido das amigas, e aí ela vai para pagode, e a filha fica na casa da outra avó, e, e ela vai para o pagode, ela passa a noite toda, ela vai para uma boate, ela brinca, e de manhã ela vem, pega a bebê e vai para casa dormir, e a gente fica com a bebê para ela dormir mais um pouco. E como é libertador, e como as pessoas julgam. A minha mãe mesmo não aceita. A minha mãe é de outra geração e ela não aceita. Ela fala: ah, ela não devia fazer isso. Ela é mãe, ela tem que cuidar. E eu falo: não, ela não tem que cuidar, porque aqui é uma guerra dos sexos. É eu e minhas filhas bem feministas e a minha mãe bem antiquada. Então, assim, é muito interessante. E eu acho que essa geração nova vem, assim, de uma forma libertadora, de verdade, mostrar que a mulher pode ser mãe, pode ser mulher, pode ser sexo, pode ser bonita, e ela não pode se perder dela. Porque é muito fácil e é involuntário. Eu não sabia o quão feia eu estava, eu não sabia como eu estava perdida em mim, sem lembrar de quem eu era, que eu não fazia mais um exercício, que eu não queria mais cortar o cabelo, que eu não queria mais fazer a unha. Eu só queria ser a mãe dos meus filhos o dia todo. Arrumar a casa, limpar a casa, trabalhava, mas voltava correndo para eles. Então a mulher se perde nisso. E tem que ter alguém realmente que diga: ei, acorda, cadê você? E eu tive esse estralo, eu tive alguém que chegou para mim e falou: cadê Fabiana? Aí eu falei: tô aqui. Não, não tá. Quem é essa que tá aqui na minha frente? E foi quando eu acordei, sabe, Daniel? E isso é muito sério. E depois disso eu tentei nunca mais me perder.
A Renata levantou a mão, pode comentar, Renata. As outras meninas também, se quiserem. Nós ainda temos 15 minutos ainda da live. Então, essa questão aí que a Fabi colocou, né? Eu também sofri, me perdi muito, né? No começo da maternidade, conforme eu falei. E é uma coisa que até eu e o Dani conversamos, né? Um pouco na outra live rapidamente, né? E em 15 minutos eu acho que nem dá para falar, porque é um tema bem complexo, mas tem um filme também, Renata, tem um filme também que... Tu me permite fazer só um parênteses bem rapidinho? Claro. E eu não estava infeliz, não. Eu estava só perdida. Mas eu estava muito feliz em ser mãe, entendeu? Mas eu estava feia, gorda, estranha, mas eu estava feliz. Fabi, eu na minha segunda gravidez, vou até abrir o vídeo. Eu vou ver se tem alguma foto aqui para mostrar. Mas eu na minha segunda gravidez, conforme eu comentei que eles têm 1 ano e 7 de diferença, quando o Lucas saiu da minha barriga, eu estava com 139 quilos. Eu emagreci depois 44 quilos em 2 anos, mas na raça, na academia, todo dia, alimentação, para conseguir voltar ao mesmo peso, e estava com uma diástase gigante, que eu tive que realmente operar porque o músculo distendeu muito da barriga, né? Mas o que eu estava dizendo com relação a essa questão da maternidade, que você falou que admira aí sua filha de coração, eu acho super bacana, mas eu acredito também, eu vejo muito, né, que tem pessoas também que já são um pouco exageradas, acabam abusando, né? Eu tenho algumas pacientes em consultório, algumas conhecidas que eu escuto, né, que larga a filha na casa da mãe e vai pegar, sabe? Então, eu acho que assim, tudo, eu acho que é uma regra que vale para tudo na vida, não só para maternidade, como para uma vida a dois, para uma vida social, para bebidas, para festas. Eu acho que tudo, né, dentro do limite, né? Porque eu acho que quando passa também essa zona, aí a pessoa, às vezes, também, a mãe da criança, no caso, às vezes, dependendo da personalidade, pode ver que, sei lá, ou a tia, ou a própria mãe dela, tá ajudando tanto ela, né? E ela vai saindo, vai fazendo aquilo, e também aí vai, né, se virar muito recorrente tudo, ela vai estar acordando meio de uma hora, então ela vai estar perdendo também muitos momentos de vivenciar a maternidade, porque passa muito rápido o primeiro ano da criança, e tanto eu quanto o Dani, a gente sabe que a primeira infância, dos 0 aos 6 anos, é a parte principal para a formação do inconsciente, né? E da personalidade, do caráter da criança, né? E depois também vem uma segunda etapa super importante, que é dos 6 aos 10, né? Então passa muito rápido. Então, assim, eu acho que se com limite, não com alta frequência, eu acho super saudável e sou super apoiadora a isso também. Nada ao extremo, né? Então, eu acho que quando a coisa é controlada, aí vai bem, né? Porque senão é muito ruim, né? Porque eu mesma, você falou, eu me anulei como mulher também, né? Eu voltei a cuidar de mim quando meu caçula fez 1 ano. Então você vê, né? E voltei a cuidar de mim no físico. Porque aqui eu tava cuidando ainda, mas eu ainda carregava uma culpa materna de que se eu não chegasse em casa no horário tal, ou se eu passasse um dia sem brincar ou ver um desenho com eles, que eu tô cansada, eu quero ver um filme, uma novela, eu começava a me culpar e não sei o quê. Então eu acho que essa questão da culpa materna é uma coisa que eu nem sei se dá pra gente entrar em detalhes e falar nesses 15 minutos, porque o gostoso é você vivenciar uma maternidade leve. E eu comecei a entender isso, aí meu caçula já estava com 1 ano e meio, porque eu já estava, né, começando a estudar psicanálise, ler sobre isso e ir fazendo, né, a minha terapia pessoal, que eu nunca larguei. Então eu acho que a questão da culpa materna,
A gente até comentou outro dia, Dani, eu vi que você levantou a mão, só vou terminar meu raciocínio. Então, a gente comentou até na outra live do filme O Meu Pai, no final a gente comentou um pouquinho sobre a questão desse filme, da Filha Perdida, mas que não ia dar para entrar lá, por causa do tempo. Porque a gente fala assim, eu dei para um filho e não vou dar para o outro. Tem que dar. Mas também não pode ser ao ponto de virar uma neurose, porque senão eles acabam tendo coisas demais, não sabem ouvir não se frustram, né? E eu já ouvi muito essa frase, né? Criança que não se frustra vai ser um adolescente que vai dar trabalho, né? E é realmente verdade. Então, assim, também não pode ser desigual, né? Mas tem que ter uma coisa mais assim por merecimento. Então, se você tem 3 filhos, mas aquele mereceu, você dá para aquele, e quando os outros 2 merecerem, você dá. Mas se virar uma recorrência, que uma paciente já me perguntou, mas é só o filho X que dá por merecimento, o Y e o B às vezes nunca estão ganhando, e já faz 2, 3 semanas que eu só estou dando por aí. Eu falei, tá bom, mas então vamos estipular que se você está dando algo de R$ 50 para o que está merecendo, para os outros 2 você leva, sei lá, um pirulito, uma figurinha, uma coisa a mais, sabe? Para eles entenderem que eles não estão ali porque, se eles quiserem, eles vão ter que fazer por merecer, né? Então eu acho que tem que saber jogar bem na balança e ter um jogo de cintura bem forte e rédeas na mão, porque senão fica complicado. Dani, fala aí. Assim, eu acredito que essa live de hoje nós só comentamos 10% do filme, né? Acho que dá pra gente ter outras lives comentando ainda sobre o filme e todas essas questões, mas essas duas coisas que vocês comentaram agora me faz pensar em relação a uma espécie de um congelamento do desejo da mulher a partir do momento que ela se torna mãe. Por quê? Isso que você disse sobre culpa, por exemplo, você tem um filho, aí você sai para um cinema, né? Digamos que um rapaz te convidou para ir para o cinema e você tem um filho e você deixa com a sua mãe. Aí você, durante o cinema, não consegue prestar atenção no filme, não consegue flertar com o seu ali o cara, fica pensando o tempo todo no filho, manda mensagem perguntando se o filho tá bem, se tá precisando de alguma coisa. Então, de certa forma, você sai, entre aspas, como mulher, mas você continua exercendo o seu papel de mãe, mesmo quando você não está... Mãe neurótica, Dani, mesmo quando você não está atuando como mãe. Esse adendo que aí você está exercendo, mas aí você está sendo a mãe neurótica, que é o que você falou, é um tema que a gente precisa, acho que, de umas 3 lives, ou uma live sem horário, que a gente se programe aí pelo menos 2 horas de agenda, porque é o que você falou, a gente falou 10% das coisas do filme, porque quando a gente entra na questão da culpa, que eu estava falando aqui com a Fabi, que por sinal é muito simpática e prazer, a gente tem essa questão da culpa, tem a questão que você falou aí de sair, ficar mandando mensagem e tal, é a mãe neurótica, né? Eu não sei se vocês já viram um filme que é bárbaro, eu não me lembro o nome agora, mas que depois eu compartilho aqui com vocês e com o Dani, né, ele passa para vocês, que eu acho que eu não tenho contato de vocês, ou ele abre outro grupo aí, mas talvez o Dani eu falando essa parte, ele vai lembrar. Tem uma mãe que é totalmente neurótica, ela hackeia o celular da filha, ela hackeia o computador da filha. É um episódio de Black Mirror, aí, é um filme. Aí tem a mãe, que já é o oposto. A filha é a popular no colégio, então a mãe acaba fazendo um site para a filha, onde ela ajuda a filha a fazer fotos sensuais e acaba dando uma super besteira. Então tem desde a mãe neurótica, a mãe liberal, ao pai que não sabe lidar com as, vamos dizer, revolta do filho, porque a mãe abandonou tanto filho e marido. Então tem um pouco de tudo nesse filme. Eu vou pegar o nome para te passar, ele é bem legal. Então essa questão que eu falei, né, de exercer a maternidade sem uma neurose. É possível? Essa é a questão que a gente pode... Eu falo que hoje eu vivo a maternidade sem neurose. Às vezes eu já me peguei, mas é isso por conta de ser psicanalista, de parar e falar, Renata, respira, menos, desliga a chavinha,
Aí você começa a fazer autoanálise, né? Igual eu aprendi com o grande mestre dos magos, o senhor Freud. E aí você consegue, mas. E porque eu continuo, né? Como eu falei, ainda mais agora como psicanalista, eu sou obrigada a fazer análise, né? Então, às vezes, você se pega querendo a neurose bater na porta e você fala, sai daqui. Mas precisa ter um jogo de cintura bem grande. Mas é o que eu te falei, com 2 filhos, eu fui viver a maternidade de uma forma mais leve quando meu caçula estava fazendo quase 2 anos. Acho que a chamada vai encerrar agora. Eu vou fechar o áudio aqui. Eu vou colocar no YouTube como parte um. Porque a gente só é muito pano pra manga. A Pô. gente comentou 10% do filme. A gente pegou a primeira parte do filme, na verdade, né? Que ela abandona as filhas, né? Tem um monte de coisa que dá pra discutir ainda. Gostei de ter Dani, meus filhos escutado querem vocês. aparecer aqui, ó. Senta aqui. Ó, fala oi, boa noite, Oi. pessoal. Boa noite, boa noite. Qual é seu nome? Oi. Fala ali. Esqueceu? Você queria aparecer? Fala seu nome. Valeu Esse é pela meu presença caçula. de vocês. Até a próxima. Aí a gente continua conversando sobre essas questões na parte 2 da Ô, live. Dani, peraí que meu mais velho Obrigada. também quer dar um oi pra vocês, rapidinho. Aí você já encerra. Vem cá, senta aqui. Me dá oi. Fala quem você é. Obrigada. Boa noite, boa noite. Valeu, Adriane. Obrigado pela presença Fala de quem vocês você é. duas. Obrigada mesmo. Da Neuza Quantos anos você também. tem? 7. Tchau, 7, Renata. então dá oi pra todo mundo. Vai lá, meu. Boa noite. Obrigada, boa noite. gente. Ô, Dani, quando você compartilhar como parte 1, você consegue me mandar o link da própria gravação aqui do Meet também? Show, posso tentar sim. Obrigada.